Olha só, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, renovou as estatísticas mensais do complexo soja no Brasil até dezembro de 2023 e as projeções para a safra também em 2024. A produção, de acordo com a ABIOV, será de 156 milhões de toneladas, abaixo, portanto, dos 160 milhões projetados no fim de dezembro. Já a estimativa para o processamento de soja em grão foi mantida em 54 milhões e meio de toneladas. Para falar sobre o complexo soja, nós vamos ouvir agora o Daniel Amaral, que é diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da ABIOV. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente do AgroMais. Eu estou aqui falando agora há pouco, vendo aí os dados do IBGE, tenho entrevistado o pessoal também da Conab, a gente está vendo um número, estimativa para todo gosto. Vocês estão com uma estimativa mais otimista em termos de perda. Eu sei que ainda está cedo para a gente bater o martelo, mas como é que você vê esses números, hein? Primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, uma satisfação conversar com você, falar com o pessoal que nos assiste, enfim, falar um pouquinho sobre a visão da ABIOV. De fato, acho que você resumiu bem, né? A questão da estimativa da safra. O mercado tem diversas estimativas, todas têm a sua fundamentação, mas no fundo o que a gente percebe é que existem algumas variáveis que ainda não estão tão claras para o mercado com relação à produção, à produtividade, até mesmo à área plantada. A gente viu e tem visto, né, uma dispersão muito grande das estimativas com relação a todos esses indicadores, né? Então, quando a gente está falando de um ano como esse, de um momento tão incerto, é natural, então, que, pelo menos essa nossa visão, é natural que projeções diferentes apareçam e a gente acredita, né, que em um determinado momento vai haver uma convergência disso tudo. O que a gente tem feito aqui na ABIOV é mantido a nossa metodologia, que avalia a produção de soja em cima, com base, né, nas avaliações das inteligências das nossas associadas. Todas elas passam a sua visão e a gente procura fazer, então, uma consolidação disso com base, então, na produção. A parte do esmagamento, a gente também tem mantido nesse patamar que você falou, 54 milhões e meio de toneladas, muito em função da demanda pelo farelo e principalmente do óleo, que agora a gente vai ter a mistura de B14, né, 14% de biodiesel a partir de março. Então, a gente enxerga que é uma estimativa que, claro, ela está um pouco diferente de outras estimativas, mais alinhada com umas e um pouco distante de outras, mas essa é a nossa metodologia e muito em breve vamos ter também novas projeções atualizadas até o final de fevereiro. Costumo dizer aqui, e a gente o ano passado acompanhou as estimativas e todo mundo falando de perda de safra. Nos Estados Unidos, acabou que a montanha pariu um rato, não foi assim, tão grande. A Argentina também entrou forte nesse mercado com o fim da estiagem, a volta à normalidade. A Argentina parece que deve entrar aí com bastante soja esse ano no mercado, mas a balança comercial brasileira mostrou a importância que tem o complexo soja para a gente poder gerar divisas. Não é verdade, Daniel? Eu queria até que você relembrasse os números aí do ano passado. Não, de fato, a gente tem visto isso, não é a primeira vez, não é a primeira safra que nós temos uma grande incerteza, uma grande sensibilidade com relação aos números. A gente já vem observando isso há muito tempo. Esse mês de janeiro, dezembro e janeiro, costumam ser meses com bastante apreensão do mercado, mas a gente tem visto aí, por exemplo, a Conab divulgou, o IBGE, o próprio USDA, tem a estimativa da ABIOV, tem as diversas consultorias também que divulgam seus números. Enfim, a gente está falando de uma lavoura que tem uma área plantada muito grande, né? A gente está falando de mais de 45 milhões de hectares, estamos falando de uma produtividade também muito boa, e a gente está falando de acordo até com a avaliação da Conab, né, a avaliação de perdas bastante concentrada em alguns estados.
né? Agora, como que isso vai se traduzir no total nacional ainda não está claro, né? A gente viu que a soja ela está bastante espalhada pelo Brasil e a gente tem observado ao longo dos anos que as estimativas, muitas delas às vezes, inicialmente bastante preocupantes, muitas vezes se mostram que elas mostram que o mercado está um pouco subestimado. Então, a gente prefere aguardar, né, e manter a nossa metodologia, aguardar mais um mês até o final de fevereiro, então, quando a gente faz uma nova avaliação, com base aí em todos os indicadores, não apenas do plantio, mas também dos recebimentos, do processamento, da exportação, e isso vai permitindo fazer uma avaliação até mais completa aí de como é que está a oferta e demanda de soja no Brasil. E é exatamente sobre esse tema que eu estou falando com você, que eu te perguntei sobre a questão das exportações, porque a gente fala da soja, tem soja em grão e tem o complexo soja que junta farelo de soja, óleo de soja, e é isso que entra também nas exportações brasileiras, né? Inclusive, são itens diferentes. E o farelo de soja, eu vi no balanço lá do final de ano, da balança comercial brasileira, bastante representativo, né? O farelo de soja nas exportações brasileiras. É exatamente isso. Então, veja só, o farelo, que foi um ótimo exemplo que você trouxe aqui, a projeção estava, nossa até, da Biov aqui, de 22 milhões e 200 mil toneladas. Ela superou, foi 22 milhões e 600 mil toneladas, né, arredondando aqui. Para esse ano, existe ainda uma incerteza com relação ao mercado de farelo por conta, principalmente da participação da Argentina, mas temos outros fatores também que podem pesar positivamente, de repente um crescimento da economia, um estímulo ao consumo de proteína animal aqui dentro, ou mesmo exportação de carnes, que pode estimular também o consumo interno de farelo. O próprio óleo de soja tem tido um desempenho acima, ano após ano, do projetado, seja pela exportação ou pelo consumo interno, né? A gente tem visto aí o consumo de diesel no Brasil subindo todos os anos, a própria necessidade de descarbonização, a questão também dos usos voluntários com o uso de B100 em diversas frotas aí que estão sendo anunciadas, né? Quer dizer, as empresas mesmo aderindo ao uso do biodiesel puro. Então, são elementos, sabe, que trazem para a gente uma avaliação mais otimista, né? Pegando a sua palavra do início da entrevista, por isso a nossa avaliação aqui da oferta e demanda que a gente acabou de divulgar. Daniel, se a gente for, não sei se você vai ter esses números aí à mão, mas se a gente pegar soja de um modo geral, o que vai para grão, o que vai para óleo, o que vai para farelo em termos de percentual? Olha, se a gente olhar a oferta global de soja no Brasil, vamos falar aqui, grosso modo, nós temos 1/3 que vai para o esmagamento e 2/3 que vão para a exportação, tá? Só um número bem arredondado que eu tenho aqui. Por exemplo, ano passado nós temos a nossa estimativa que é de uma produção de 158 milhões e 700 mil toneladas, das quais 53,7 ficaram no Brasil para esmagamento e outras 101,9 foram exportadas, né? Então a gente está falando de um potencial de agregação de valor no Brasil ainda bastante grande. Sinal de que a gente pode aumentar muito o esmagamento, a geração de renda e empregos em toda a cadeia produtiva. Trazer um número aqui que já apresentamos outras vezes, mas acho que é sempre bom falar. Levantamento do CPEA lá da Exalc, um trabalho feito em parceria com a Biov, mostra que se a gente consegue ter para cada tonelada de soja uma unidade de PIB e de empregos, quando a gente